muito obrigada por essa oportunidade de vir falar para vocês de um assunto que é tão mais até do que é importante e necessário, é um assunto que fala ao nosso coração. Por isso, o tema, né, o nome do tema da palestra, que é a voz do coração. Aqui a gente vai falar um pouquinho das emoções, porque nessa relação dos pais na escola, precede a relação dos pais com os filhos, né? Os pais com os filhos, eles estão antes dos pais na escola. Então, como é que a gente vai trabalhar essa questão que muitas vezes chega na escola de uma forma tão complicada? Eu vou começar, então, contando para vocês algo que aconteceu comigo. Era meu primeiro dia de aula numa escola pública, né, de Belo Horizonte. E eu estava muito entusiasmada, eu ia dar aula para o 6º ano, e cheguei, né, com aquele, como os professores muitas vezes dizem, com aquele furor pedagógico. Quando eu entrei na sala de aula, tinha um aluno brigando, jogando carteiras e cadeiras para cima, em cima dos colegas, e ele estava surdo para o que eu falava. Eu pedia para ele, para de jogar, você vai machucar a gente. E ele continuava jogando, não me deu a menor atenção, era como se eu não existisse. E ele estava tendo mesmo um acesso de raiva. Quando passou aquele acesso de raiva dele, eu chamei para conversar e ele foi extremamente desrespeitoso comigo. Muito grosseiro, aliás. E, então, né, quando eu consegui acalmar ali os ânimos, dei a minha aula, e quando eu pude, né, no meu momento de aula livre, né, eu desci para poder conversar com a coordenação e entender o caso daquele menino. E eles me disseram, eu vou chamá-lo aqui de Diego. Eles me disseram, não, o Diego, ele é muito complicado, nossa, ele é muito violento, é impossível. E eu perguntei sobre a história familiar, porque a gente sabe que quando uma criança é assim, muitas vezes, eu não vou dizer que são todas, mas muitas vezes tem um histórico familiar complicado por trás. E aí eles me disseram, ali é muito complicado, mas não sabiam muitos detalhes. Enfim, eu pedi para chamar essa mãe, que eu queria conversar e entender de onde vinha, né, toda aquela agressividade. Muito bem, no dia que a mãe veio, nós estávamos na coordenação, em volta de uma mesa redonda, a coordenadora, eu como professora, a mãe, e tinha um outro professor que também foi chamado para participar. Logo, chamaram o menino, ele não estava assim, né, no início da composição da mesa, mas assim que demos início à reunião, foi chamado o Diego. Quando o Diego chegou, essa mãe avançou no menino, avançou nele, foi no pescoço dele, e gritava, e xingava, e falava, esse menino é o capeta na minha vida, esse menino inferniza a minha vida, desde que ele nasceu, minha vida virou um inferno, e tratando daquela forma. Nós tivemos que conter aquela mãe, para que ela parasse as agressões físicas, né, naquele menino. E aí tivemos até que pedir para o menino se retirar, não tinha condição dele ficar ali. E quando ele foi embora, então, eu falei para essa mãe, agora eu entendo seu filho. Eu entendo de onde vem tanta agressividade. E ao invés dela ficar mais agressiva comigo, essa fala minha, uma fala parecida com essa, parece que a fez cair em si. E eu fui conversando com ela, e ela me contou, né, contou para a gente lá na reunião, que ela sempre tem esses acessos de raiva, que ela não consegue controlar as emoções dela. Que toda vez que ela sente raiva pelo menino, ou por qualquer outra situação, ela age assim, ela joga as coisas, ela avança nas pessoas. Bom, eu não tinha como trabalhar aquela mãe. Isso fugia da minha alçada, né, como professora, mas como psicopedagoga que eu sou, e onde eu estou, isso me acompanha, né, não é porque eu estou em sala de aula que eu deixo de ser. Eu só não consigo exercitar como eu exercitaria na clínica. Mas eu pensei, essa mãe eu não consigo salvar, né? Mas eu consigo fazer alguma coisa por esse menino. E com a ajuda dos meus colegas eu vou conseguir mais ainda. Então eu chamei para conversar
e falei: olha, Diego, vamos te ajudar a controlar essa sua agressividade. Vamos identificar essas suas emoções quando elas aparecem e te fazem, né, agir daquela forma. Vamos tentar controlar isso. Eu já vi que você é um bom menino. Enfim, nessa conversa com ele, eu pude perceber que ele aceitou ser ajudado. E ele até estranhou, porque eu acho que ele nunca tinha recebido uma atenção assim individualizada. Então, eu montei um planejamento de um acompanhamento comportamental para ele. Fiz junto com ele uma tabelinha, onde ali eu elenquei quatro tópicos, porque não adianta a gente falar com o menino que ele tem que melhorar, que ele tem que parar de ser agressivo. A gente tem que trabalhar os pontos específicos daquela agressividade. E, então, eu montei com ele essa tabela com esses pontos específicos, apenas 4, que diziam respeito à relação com o professor, à relação com o colega e coisas do tipo. E criamos uma legenda com estrelinhas. Se ele conseguisse controlar, né, aquelas emoções, ele receberia 5 estrelinhas. Se ele conseguisse mais ou menos, seriam 4 ou 3, e assim sucessivamente. Então, tinha de 1 a 5 estrelinhas na nossa tabela. Conversei com os professores, falei que nós fizemos essa tabelinha e seria colada em cada caderno de cada disciplina, e que o professor fizesse a gentileza de, no final da aula, pontuar ali quantas estrelinhas ele obteve naqueles pontos. A maioria dos professores encarou isso numa boa, falou: olha, legal, vamos tentar, vamos fazer. Teve uma professora, que eu até fiquei muito triste na época, ela falou para mim: você vai fazer isso por esse menino? Nós vamos perder tempo com ele? Não, não vai adiantar. Esse menino é impossível, ninguém dá conta dele. Mas ela aceitou participar também. E ela, apesar dessa fala dela, ela também pontuava ao final das aulas. Resultado, pessoal, depois de 2 meses a gente fazendo isso, o Diego transformou o seu comportamento. Ele virou, literalmente, outro menino. E por que será que ele virou outro menino? A ponto dessa professora chegar para mim e falar assim: Luciana, eu não acredito, mas o Diego é outra criança. O que será que fez com que o Diego, com uma atitude dessa, não tão complexa, conseguiu mudar o seu comportamento? Pode passar o slide, por favor, Helena. Olha lá. O Diego conseguiu, gente, modelar, né, o seu comportamento, porque, de uma certa forma ali, não só eu, como os outros professores, nós demonstramos para ele que estávamos preocupados com ele. Nós criamos, na verdade, um vínculo com o Diego. Nós nos mostramos. Então, o que é criar vínculo? Como criar vínculo? E como que isso é importante para a gente conseguir determinadas mudanças no ambiente escolar ou dentro de casa mesmo. Estar presente é o primeiro ponto. E estar presente não é só estar lá fisicamente, é se mostrar presente. É mostrar: eu estou aqui para te ajudar. É enxergar o outro. Não é vê-lo como um em tantos que nós temos. E eu sei como é difícil a realidade em sala de aula, pois eu estou nela. Mas, na medida do possível, a gente enxergar o outro, enxergar a individualidade dele, demonstrar afeto. O ambiente escolar também é um ambiente onde podemos demonstrar o nosso afeto, a nossa preocupação, o nosso carinho. E, fundamental, ajudar no treino do que precisa ser feito. Não adiantava eu falar para esse menino: você tem que respeitar os professores, se eu não ensino para ele como que ele faz isso. Se eu não o ajudo a descobrir quais são os gatilhos, né, que o fazem desrespeitar o professor, o colega e a si mesmo. Uma vez eu disse para essa mesma coordenação dessa escola: quando qualquer um de nós, quando nós temos que mudar algum comportamento nosso, não é fácil, gente. Que seja, por exemplo, emagrecer. Eu preciso emagrecer.
E aí, alguém te fala que você precisa emagrecer. E você também fala, não, eu preciso. Mas se você não tiver muita força de vontade, se você não tiver um planejamento de como que você vai fazer isso, não adianta as pessoas falarem que você tem que emagrecer, por exemplo. Alguém tem que te ajudar, ou você mesmo tem que se ajudar na medida que você seja possível, que seja possível fazer isso, você tem que se ajudar a vencer ponto a ponto para poder realmente chegar no seu objetivo.